Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast da Abraginfor, ou melhor, o Abraginforcast, né? São episódios que já vêm se realizando, né, mensalmente com os associados, convidados, aqueles que realmente têm domínio sobre a área em que atua. É bem interessante dizer para você que está chegando pela primeira vez que faça uma busca depois pelos episódios anteriores e você poderá assistir temas relevantes, perguntas que muitas vezes estão na cabeça de muitos de vocês e que, seja no ambiente de trabalho, seja na vida secular, nós trazemos para vocês a resposta. A Brasil tem esse papel de informar e de disseminar o conhecimento. E hoje, não mais diferente, né? Estamos novamente com a nossa consultora de desenvolvimento, treinamento pessoal e profissional, Ladjane Chalé. E é com ela que nós vamos falar de um tema importantíssimo, que inclusive, como ela é consultora dessa área, a chave da motivação está em você. Olha só, a responsabilidade de você saber e poder aproveitar esse momento. E aí, Ladjane, tudo na paz? Como é que você vê essa inspiração desse tema? O que levou você a pensar num tema tão bacana como esse? Pode se apresentar. Mais uma vez, né, estamos aqui para falar de um tema que eu acho super interessante, que é a questão da motivação. É, Primeiramente, gostaria de agradecer a você pelo convite mais uma vez, né, e sempre estarei à disposição para colaborar, né, com esse podcast que já está sendo um sucesso. Eliabe, todos os dias, quando a gente acorda pensando em algo que vai fazer ou naquilo que a gente já se planejou para fazer. Então, assim, quando a gente trata da palavra motivação, né, muitas pessoas às vezes ficam um pouco perdidas com relação a pensar que a motivação vem de outro ou vem de outras questões, né, ou de alguma outra coisa. Mas, assim, na minha concepção, e assim, depois de ter vários estudos sobre essa questão, pesquiso muito sobre essa questão da motivação. Então, assim, eu venho trazer hoje, né, esse tema para que as pessoas que estejam nos assistindo agora, nesse momento, ou for assistir mais tarde um pouco, ou em outro momento, elas se deem conta de que a motivação não vem de outra pessoa, né? Eu preciso estar num formato e criar uma estratégia própria para que eu possa ter a minha motivação. Então, como é que eu consigo ver essa questão de como, eu vou motivar como hoje? Então, assim, em primeiro lugar, a gente prepara um dia anterior, né? A gente prepara um planejamento. Então, assim, eu tenho esse hábito e eu acredito que motivação parte de alguns hábitos que a gente pode construir na nossa vida pessoal para que seja levada para a vida profissional, né? Porque a gente sempre fala na vida pessoal e profissional. Então, assim, um dia anterior é necessário que você se planeje, você faça ali um checklist daquilo que você vai fazer no dia seguinte. Eu costumo dizer que planejamento é o que motiva a gente a construir algo. Por quê? Porque quando eu tenho minhas metas, meus objetivos anotados, e não são objetivos que eu coloque ali, objetivos a longo prazo, para anos, não. É objetivos para o meu dia a dia. É aquilo que eu vou fazer no meu dia a dia. As pessoas costumam dizer assim,
eu acordo de manhã e fico pensando, vou fazer o quê? Vou dar um exemplo bem prático que hoje todo mundo utiliza. Eu vou à academia. Ah, não vou. Vou mais tarde. E a procrastinação desse vou mais tarde, aí eu não vou, já é um motivo para você começar a pensar por que eu não tomo a decisão de ir à academia naquele mesmo momento que eu acordei e disse, hoje eu vou à academia. Entendeu? Então, assim, se você planeja, se você está lá no seu checklist, que no seu primeiro momento do dia, né? Tem pessoas que começam o primeiro momento do dia agradecendo, né? Tem aquele momento de agradecimento, de meditação, e em seguida começa a cuidar do quê? Do corpo, da saúde, né? Cuidando do corpo e da saúde e da mente, você consegue fazer o resto do dia transcorrer melhor. Mas aí, quando eu procrastino essa ida à academia, ou eu fico só pensando vou ou não vou, e coloca-se qualquer obstáculo para não ir à academia, então isso já é um start que você tem que ter. Então, por que que eu não estou colocando isso como o meu momento, prioridade do dia? Então, isso se chama o quê? Que eu uso muito e é uma palavra que eu vou usar, eu acredito que até o final do nosso podcast, que é disciplina. Né? A disciplina é um hábito que todos nós temos que ter e a gente tem que ter essa disciplina desde sempre. Então, a disciplina, ela traz com a gente a questão de melhorar a cada dia. Então, assim, se eu consigo fazer isso no meu primeiro momento do dia, não procrastino, tenho uma disciplina de ir à academia, eu já começo o meu dia bem. Legal. Então nós já vimos aí, pessoal, uma boa introdução acerca do tema. Na verdade, é a chave da motivação que mora em você. Eu falei anteriormente, está em você, mas não deixa de estar, de repente, pode ser subentendido como morar. E ela falou muito bem aí, essa questão da motivação, de se acordar cedo e acordar bem humorado. Isso é importante, sim. Agora, e ela deu algumas dicas, inclusive, com uma própria disciplina, tá? E eu sei que isso é uma das ferramentas pessoais que às vezes a gente esquece, né? Essa recorrência de, ah não, hoje eu não vou, tá chovendo. Por exemplo, hoje aqui em Recife, nesse momento amanheceu bastante chuvoso. Mas o propósito de estar aqui, talvez o pensamento positivo, ele consegue mudar a ordem da natureza. A questão toda é querer. Então, da mesma forma que você age pessoalmente na sua vida pessoal, isso pode também transbordar para a área profissional. Mas digamos que a pessoa seja uma pessoa motivada, ou talvez já teve alguma motivação e de repente está tendo alguns percalços, né? Que estratégia para manter a motivação? Bom, Eliado, a estratégia é bem simples. Você sabe que nosso cérebro, né, ele comanda todo o nosso corpo. Então, a partir do momento em que eu digo para mim, eu procrastino e digo, eu não vou, eu não faço, o meu cérebro, ele já vai estar entendendo isso. Então, assim, a partir do momento que você consegue comandar o seu cérebro, então você tem que dizer para ele, você tem que dizer, olha, eu vou, eu posso, eu vou fazer isso. Ele vai entender que você vai, é o comando. Quem comanda a sua vida é você. Então,
Quem comanda o que eu faço sou eu. Então, assim, a motivação vem justamente dessa chave. É essa chave. Entendeu? É aquilo que eu digo, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu posso fazer e vou fazer. Então, a partir do momento que eu começo a ter essa estratégia de ter essa responsabilidade comigo mesmo, né? Essa disciplina de trabalhar em mim a questão de comandar o meu cérebro para as coisas que eu preciso fazer e vou fazer, a coisa vai fluindo. Então, se eu passo por, digamos, claro, existe esse momento que você falou, eu estou um pouco hoje desmotivado, né? Hoje eu estou, assim, hoje eu não estou bem comigo mesmo. Mas quando eu começo a pensar que não estou bem comigo mesmo, eu vou alimentando isso ainda mais. Então, naquele momento, tem um exercício muito prático que você pode fazer. É você levantar e fazer respiração. Você respira e solta. Respira e solta. Você faz 5 vezes essa respiração. A partir do momento que você fez essa respiração durante 5 vezes, seu cérebro já entendeu que você está no comando. Então, assim, eu digo sempre que quando eu quero, eu posso. A partir desse momento, você consegue fazer aquilo que você colocou naquele checklist. Então, vamos lá. Uma questão do propósito que você falou e colocou, e eu acredito que isso tem que ser colocado. Eu tenho que ter um propósito daquilo que eu quero. Eu tenho que ter objetivos claros e objetivos que eu possa desenvolver, né? E desenvolver esses objetivos com a minha disciplina. Com a disciplina que eu possa manter o foco e persistir naquele foco, né? Então, assim, a partir do momento que eu coloco a disciplina, coloco o foco e persisto nesse foco, eu consigo alcançar aquele objetivo e aquele propósito que eu coloquei daquele checklist que eu fiz. Então, assim, não tem... É uma chave que muda a vida dentro da motivação. Então, assim, a palavra disciplina, coloca lá bem bonitinho, ó, disciplina. Faz um quadro e coloca essa palavra, disciplina. Minha vida a partir de hoje vai ser disciplina. Legal. Então, pessoal, se está gostando, tá? Depois vocês comentam aí no próprio canal, né, da Bragifor, no YouTube, tá? Para que a gente possa depois saber de qual local, né, de que cidade, estado, país que você está assistindo esse podcast. Na verdade, nós somos, né, muitas vezes indisciplinados em algumas ocasiões. E é importante a gente trazer esse formato, né, com uma virada de chave que muito se fala, para que possamos melhorar. Aqui o nosso objetivo é mostrar para você o quanto você tem capacidade para isso. Então, quando ela falou da disciplina e o foco que leva ao propósito, isso tem que ser em tempo real. Tá? Isso passa pelo processo mental até. Eu, por exemplo, eu tenho um propósito diário. Meu propósito não é a longo prazo. Eu hoje me acordei com o propósito, só que eu fiz esse planejamento mental. Aliás, eu quase não tenho feito planejamento no papel, essas coisas, porque eu criei um mapa mental, que a gente sabe que existe, na própria minha mente, meu cérebro. Tá? E eu tenho isso bem separado. Agora, eu procuro somente anotar na agenda os compromissos. Mas a questão do mapa mental, ela também nos ajuda a entender a sequência lógica daquilo que a gente está fazendo. E isso é importante para que a gente não possa desviar do foco. Mas quando ela trouxe essas estratégias, e aí alguém pode pensar, é algo mecânico, é algo
que a gente vai fazer um curso. Não, isso é de você. É o autodesenvolvimento. É a sua autorresponsabilidade. É a capacidade que você precisa, de dentro para fora, resolver. E eu sempre digo, não terceirize aquilo que é da sua vontade. Então, muito boa essa colocação. E para você que ainda, talvez, nos escutou, né, nesse momento, essas colocações, essa estratégia, você que ainda não construiu sua motivação, como fazer isso? E aí, Ladjane? Antes de falar nessa construção, eu queria falar em fatores da motivação, né? Uhum. Que nós temos dois fatores, os internos e os externos, né? Então, assim, vamos falar nos fatores internos. Quais são os fatores internos que nós temos, né? E que, que nós podemos colocar como uma melhoria na questão da motivação, né? Quais são os valores internos principais nas nossas vidas, né? Valores que são aqueles que são as crenças, né? Nós temos as nossas crenças pessoais, nós temos nossas emoções, e isso é um dos fatores que mais a gente consegue ver a questão da autoconfiança, né? Quando eu tenho a minha crença e os meus valores pessoais, né? Eu busco ali a minha autoconfiança nesses fatores internos, né? Eu vou trabalhar o meu cérebro, né? Para que ele, né? Esteja sempre ali no meu cérebro presente os meus valores pessoais e as minhas crenças, que são a questão da autoconfiança. É isso que vai me deixar autoconfiante. E aí eu vou para os externos, que são aqueles fatores que a gente busca, né, de incentivos, né, no trabalho, recompensas, influência de outras pessoas. E é onde é um momento de se pensar nessa questão desses fatores. Por quê? No trabalho, eu preciso estar me relacionando com pessoas que me dê um incentivo para que eu consiga produzir, né? No trabalho, eu tenho que estar num ambiente, né, que me proporcione essa condição, né, para que eu consiga produzir. Então, se eu estou ali no trabalho, com um ambiente harmonioso, né, com pessoas que têm os mesmos objetivos de produção, o meu cérebro vai entender que a coisa vai fluir bem, né? Esses fatores internos, eles estão permeando sempre nas nossas vidas. Então, é um certo cuidado que temos que ter nesses fatores externos, porque se fala muito em recompensa, né? Por exemplo, eu fiz isso bom, por exemplo, hoje eu tive um dia bem produtivo, eu vou me recompensar, vou tomar aquele café, né, com um amigo do trabalho, ou vou chegar em casa, vou levar minha esposa para comer uma pizza, ou vou chegar em casa, vou levar minha namorada para tomar um sorvete. Então, assim, são recompensas que realmente precisamos fazer, né, no nosso dia a dia, para que a gente se sinta mais motivado ainda, né? Mas, porém, temos que ter também cuidado nos fatores externos, nas pessoas que estão ao teu redor, e que em algum momento aquelas pessoas vão te dizer uma palavra que talvez te desmotive, né? Você hoje não está muito legal, não produziu bem, você não está
não está de acordo com o que gostaríamos que você tivesse. Então, nesse momento que você escutou isso, você não pode deixar que isso vá para o teu cérebro, porque aí ele vai entender que você vai ficar desmotivado, que você não vai estar bem. Então aí você tem que ter uma resposta, né, para aquela pessoa que te falou dessa forma, demonstrando para ela que você talvez não tenha produzido tanto, mas que foi um fator que aconteceu dentro do ambiente de trabalho, dentro daquela realidade do dia, que você não conseguiu produzir como deveria, mas que no dia seguinte você vai estar produzindo bem, entendeu? Então, assim, isso aí é uma questão que eu não sei se você concorda comigo, aliado, mas que isso acontece no nosso dia a dia, na nossa vida diária, entendeu? Concordo e até acrescentaria aqui uma matriz, né, importantíssima, né, veio agora à mente para que você possa se guiar. Vamos lá. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar da matriz de SWOT. A matriz SWOT, ela tanto serve para planejar sua vida profissional como sua vida pessoal. Quando ela falou aí de fatores externos, uma das janelas, né, que existe dentro da matriz SWOT são os ambientes externos. Existem os ambientes internos e existem também os pontos fortes e existe o ponto de melhoria. Eu não gosto de falar de pontos fracos, não, ponto de melhoria. Porque aí você não apropria, né, a sua mente algo negativo. Então, ponto de melhorias, pontos fortes, ambiente externo e ambiente interno estão entre as oportunidades e as ameaças. E que interessante. O que seria as ameaças? Os ambientes externos. É o que está no ambiente externo. E ela falou muito aí, muito bem, quando ela mencionou esses fatores que muitas vezes nos prejudicam. E também prejudica a sua vida pessoal, prejudica a sua vida profissional e sua vida espiritual. Então, pense direitinho. Considerando essa janela ainda de SWOT, nós temos o ambiente interno. E o que é que a gente pode ver dentro do ambiente interno e considere aí o seu corpo, sua mente? O quê? As oportunidades. Né? Às vezes a pessoa deixa passar as oportunidades e vive numa espiral, né, das ameaças. É uma pessoa que o tempo todo acha que está sendo perseguida. É o famoso presságio. E é preciso ter muito cuidado, porque isso pode influenciar, inclusive, negativamente na tua motivação. Naquele processo que você vinha construindo de forma feliz, né? Acontece. Eu mesmo estava conversando essa semana com uma pessoa que alguém, né, já tinha me falado dela e disse, olha, tu tá percebendo que fulano mudou? Aí a percepção nossa, que vem pelo olhar, vem pelo pensar, muitas vezes pode estar equivocada. Mas não sabe, às vezes, que o outro está passando por um processo, que só ele mesmo é quem sabe administrar. Será que ele poderia, nessa hora, contar com alguma ajuda? Bem, eu sempre falo que nunca a gente deve ficar no nosso silêncio. A gente deve procurar quem pode nos ajudar. Mas procurar, e aí, quando eu botei a palavra quem, está justamente se referindo ao profissional preparado. Olha só, não é simplesmente procurar ajuda. Isso, de forma genérica, torna-se, talvez, vulnerável. Procure ajuda. É diferente você dizer, procure quem pode lhe ajudar. E esse quem tem, mais uma vez, um significado importante, porque você vai ver dentro do seu rol, né, de amizade, quem tem a expertise de poder lhe ajudar. Sempre disse para essa pessoa o seguinte, olha, se ela está precisando de ajuda, ela precisa procurar um especialista. Se nós somos, digamos, eu que sou mentor, né, e tenho outras qualificadoras, eu só posso me apropriar em ajudar naquilo que eu tenho expertise. Eu jamais vou fazer uma terapia psicológica porque, primeiro, seria uma atividade irregular. Primeiro, porque não tenho formação em psicologia. Então, deu para perceber que muitas vezes as pessoas
elas se perdem pelo caminho e às vezes a desmotivação ocorre porque ela não sabe a quem procurar. Então, talvez a sua motivação, essa virada de chave que você tanto busca, porque, note bem, a chave ela tem que ser virada dentro de você e não fora. E outra coisa, não deixe ninguém pegar na chave para virar, ou seja, não terceirize a sua vontade. Estou sempre dizendo isso, porque algumas pessoas falam, rapaz, me ajuda a ser feliz? Não. É diferente de você buscar apoio no sentido de ouvir, de praticar algumas ações de melhorias, né? Eu diria, eu sempre falo nas minhas mentorias, placas, né? Todos nós, quando estamos dirigindo no carro, o que, é que a gente fica atento? Né? As placas de regulamentação, de advertência, não é assim? A vida também é a mesma coisa. A gente precisa saber que placas nós estamos seguindo, para que a gente não pegue um itinerário errado. Bem, mas a entrevistadora aqui não sou eu, né? Aqui quem é entrevistadora é Ladijane. E a gente precisa aqui concluir essa primeira parte, né? Que daqui a pouco teremos a segunda parte e o fechamento. Mas, Ladijane, de tudo isso que você já falou até agora, como é que você observa se as empresas, elas, na sua, eu diria no seu planejamento mesmo, planejamento estratégico, você acredita que as empresas já fazem esse tipo de estratégia, já aplicam algumas ferramentas, ela tem esse cuidado de avaliar os seus empregados se estão motivados ou não, porque isso você sabe que repercute no resultado. E se a empresa está indo para o vermelho, ou seja, ela precisa ver onde é que está o gap. Você acha que isso pode estar relacionado à motivação? Quais são os fatores, dentre esses que você já mencionou, que podem ocasionar o declínio dos colaboradores e, por sua vez, leva à ruína da empresa? Belíssima pergunta, Elia, porque eu acredito que algumas empresas, sim, elas têm esse certo cuidado de verificar a questão de como está o seu colaborador com relação à motivação, né? Mas, porém, é necessário que o próprio colaborador, quando ele sai de casa para ir para o seu local de trabalho, né, ele já saia de casa com essa motivação, né, de ir para o trabalho e chegar lá no trabalho e ver o que tem para fazer e se engajar naquilo que tem que ser feito. O que eu percebo às vezes, que não seja nem questão muito também da empresa, é às vezes o próprio colaborador que ele sai de casa já desmotivado, porque ele está talvez passando por um problema pessoal, algumas questões pessoais, e leva aquilo para dentro do ambiente do trabalho. E que, assim, eu gostaria também de deixar só uma observação, que essa questão de você ser disciplinado, você ter a disciplina, né, entra também nessa questão do colaborador sair de casa com a disciplina de que ele está indo ao trabalho e que mesmo ele estando com problemas pessoais, ele tem que ter essa questão do autocontrole e não levar para o ambiente de trabalho aquilo que está repercutindo na vida pessoal. Então, assim, é difícil separar a vida pessoal de vida profissional, mas é necessário ser feito, porque se não fizermos isso, ocorre o adoecimento com a pessoa, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho essa disciplina, esse autoconhecimento, eu começo a ir para o meu trabalho e chegar no meu trabalho disciplinado para aquilo que eu vou fazer, né? E aí eu vou começar o meu dia do trabalho e vou fazendo as coisas na medida que forem chegando, com cuidado de não envolver a questão pessoal. Claro que se está afetando muito o profissional, né, o colaborador, e a empresa vinha realmente perceber e ver que
que ele deve estar com algum problema maior que está afetando a questão do trabalho, aí a empresa, sim, ela precisa chamar aquele colaborador para conversar e tentar, junto com ele, resolver a questão desse problema dele. Vamos fazer o seguinte, você quer um dia ou dois de folga para tentar resolver a sua questão pessoal, para poder, quando você retornar bem. Então, eu acredito que tudo é uma questão de você conversar, né? A escuta, né? Em primeiro lugar, do ambiente de trabalho, ele tem que escutar o colaborador. A questão da escuta no ambiente de trabalho é muito importante. Como também é importante o colaborador se dispor aí a essa escuta, né? E passar o que é que ele está passando, o que é que está deixando ele naquele momento desmotivado, e se for um problema pessoal, expor aquele problema pessoal, né? Porque eu acredito que na empresa eles vão ter o sigilo com aquele problema pessoal do trabalhador e chegar a um consenso, né? Vamos conciliar, né? Eu vou te dar 2 dias de folga, você vai ter 2 dias, um dia de folga para tentar resolver essa questão e depois você compensa. Então, assim, eu acho que tudo no diálogo, na conciliação, você consegue resolver, sabe, Eliabe? Então, assim, eu acredito que estamos no momento, hoje, que temos que trabalhar, tem que trabalhar a humanidade. Temos que ser humanos dentro do trabalho. Então, parte do princípio de humanizar também, num ambiente de trabalho, se torna mais produtivo o ambiente. Se você consegue fazer isso dentro do seu ambiente, o colaborador, junto com as pessoas que estão ali lhe cercando, seus gestores, né, consegue realmente se conciliar essa questão e todo mundo sair ganhando. É o ganha-ganha. Muito bom. Então, pessoal, tá gostando? Aqui a gente vai voltar daqui a pouquinho. E ela trouxe aí uma palavra-chave importante que faz parte da motivação, que é humanização. A gente vai explorar melhor na segunda parte. A gente volta já. Aguarde. Sim, nós voltamos agora muito mais forte, porque no intervalo nós ficamos aqui contextualizando sobre essa questão da motivação. E aí você pode estar pensando, o que é que motiva e o que é que não motiva? Ou o que é que desmotiva quando você está motivado? Nesse trocadilho, a gente precisa entender que muitas vezes alguns aspectos da nossa vida pessoal, profissional, também fazem parte, tá certo? Uma disciplina que a gente precisa ter de forma mental. Você concorda? Então vamos observar. Digamos que você vinha numa carreira profissional crescente, ganhando muito bem, graças a Deus, criou lá seu padrão de vida, de repente sai dessa empresa, claro, e vai tentar uma recolocação. E não consegue mais alcançar o nível salarial ou o nível de pacote de benefícios, de remuneração que você tanto gostaria. Mas aí você termina aqui ficando desmotivado. Eu tenho um caso concreto dessa situação em que pessoas deixaram de ser empregados porque viu que não mais alcançava o patamar salarial. O que você faria se você tivesse uma situação como essa? Será que você também ia empreender, tentando aventurar aí, ou quem sabe alcançar esse patamar, esse ticket médio que você tinha salarial? É bom repensar. Mas como a gente está falando aqui da chave que mora em você, uma das chaves pode ser essa, chave do sucesso, chave da prosperidade, tem muita chave. Mas o que a gente está colocando aqui para vocês, de forma muito séria, é para que você se motive de dentro para fora, independente do que venha a acontecer. Mas como é que você faz isso? Como é que nós falamos aqui de fatores, nós falamos aqui da construção, nós falamos muito bem da questão da disciplina, mas a Ladijane Alegre colocou na primeira parte, já no final, e aí é por isso que eu estou retomando, sobre a humanização. Como é que a gente poderia aplicar isso
na motivação? Quem vem primeiro? A humanização ou a motivação? Massa pergunta, Eliabe. Veja só, é, claro que a humanização, né, ela é um ponto-chave, né, para todos nós, né? Todo ser humano, ele precisa ser humano em primeiro lugar, né? Tanto é que eu trago 3 elementos-chave aí da motivação, que um especialista, né, em comportamento humano, né, Daniel Punk, ele cita a questão de autonomia, domínio e propósito. Então, assim, quando você vai para o lado humano, né, o lado da pessoa, você tem que ver que todo ser humano ele precisa ter a sua autonomia própria. Então, a partir do momento que eu tenho minha autonomia, que eu tenho a liberdade de tomar decisões, tudo se torna mais fácil de ser resolvido, né? Quando eu tenho o domínio, quando eu consigo definir melhor o que eu quero, quando eu tenho domínio sobre o que eu quero, como eu quero prosperar, né? No caso, esse que você falou anteriormente, de você virar a chave mudando de estratégia, ou seja, sair digamos, da CLT para o empreendedorismo, né? Então, assim, você tem que definir melhor, você tem que ter um domínio sobre essa definição do que você quer melhorar em você. Então, quando você tem essa autonomia, essa liberdade, esse domínio, aí vem o propósito, que é o quê? O objetivo maior, né? Qual é o meu objetivo maior? Né? Então, eu preciso me motivar para alcançar esse objetivo maior. No momento que eu sair do CLT e vou para o empreendedorismo, empreender não é fácil, porém, também não é impossível. Então, eu preciso o quê? Aí eu vou ter o planejamento, vou ter a estratégia, eu vou definir metas, eu vou traçar objetivos. Então, aí eu vou para aquele planejamento daquilo que eu vou começar a construir, né, para aquele momento do empreendedorismo. Para que eu possa ficar numa situação mais favorável. Então, a partir disso aí é que eu vejo que eu, como ser humano, né, eu tenho a capacidade de fazer isso. Então, como você diz, estão muito juntos, andam muito juntos a motivação e você ser a pessoa tá humanizada com você mesma. Porque a gente precisa ser humano com o outro, mas para a gente ser com o outro, a gente precisa estar com nós mesmos, humanos com nós mesmos. Entendeu? É isso que... Tem sentido, mas às vezes a gente se motiva por algo tão simples, tá, que ele só percebe o valor quando acontece. Quando eu fiz a questão da humanização e motivação, eu quis dizer que essa ordem ela não altera. A motivação ela pode vir primeiro para você humanizar. E a humanização vem primeiro para você motivar. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa desconhece o conceito de humanização. E às vezes ele está praticando a humanização e não sabe. Mas por que ele está praticando? Porque existe uma motivação de fazer, de doar, se doar. Então, às vezes tem pessoas que não têm a menor ideia de que aquilo que ele está doando ao próximo, tá, vai motivar outras pessoas a fazer o mesmo. Veja que o processo, nesse caso, é de transbordar a motivação. E aí não quero aqui, para você que está nos assistindo, afirmar que o outro motiva o outro. Não é isso. Mas o testemunho, as atitudes, o comportamento auxilia no desenvolvimento de alguém que está desmotivado. E de repente esse insight, ele começa a perceber, peraí,
aquele cara é tão alegre com pouco e eu tenho muito e não sou. O que é que está faltando? Entendendo que a alegria aí, eu estou me referindo à motivação, tá? Não é riso. Então, como é que seria essa motivação? Então ele vai fazer o quê? Ele vai chegar próximo dessa pessoa mais simples e vai perguntar, mas eu te admiro tanto. Eu nunca te vi triste, cara fechada. Tu chega aqui no ambiente de trabalho sempre expansivo. O que te deixa e o que te faz? Então, Lajane, se a gente observar, existe dessa pessoa que está chegando na empresa, sim, uma disciplina. Mas o outro pode não entender dessa forma. Ele pode achar que a motivação dele é a partir quando ele entra no palco da vida, no palco do trabalho. Às vezes tem pessoa que torna o ambiente de trabalho como um palco. É como ele diz assim, peraí, agradeço a Deus todos os dias por esta oportunidade. E às vezes ele saiu tão triste de casa, e aí? Onde é que está a disciplina? Você está entendendo que a disciplina, ela pode ser interrompida. E é preciso a gente ter só o cuidado de não entrar no fanatismo, tipo, os dois extremos. Se a pessoa sair triste de casa por algum motivo, ele já tinha uma motivação já recorrente, isso aí não implicar na entrega do resultado da empresa. Ponto. Outra parte, ele sair motivado de casa, chegar na empresa, dar de cara com uma pessoa que ele não gosta. Deu para perceber que a disciplina muitas vezes ela pode ser atingida. O cara era aquele cara sempre motivado, mas de repente ele foi abalado. Então assim, a gente aqui, eu sempre falo, não existe uma receita de bolo para que você se motive. E você já colocou isso. São os fatores internos e externos que fazem com que a gente se ambiente, né? Ou se torne uma pessoa feliz, né? Motivado. E há até um conceito de alguns literários, escritores, que diz que motivação é felicidade. Bom, eu não discordo, mas eu penso que motivação pode ser também felicidade, mas ela tem outros, né, viés que o faz a pessoa mais motivada. Por exemplo, quando você acorda de manhã, abre os olhos, eu pelo menos, eu me sinto motivado. Eu até toco em mim para ver se eu estou vivo. Ah, isso é besteira, isso é algum mito, né? Algum toque. Não. É porque é a sensação de que você acordou, porque muitos, hoje, somente não acordaram. Então você está motivado, tá? E assim, não quero aqui, eu já falei anteriormente, a minha agenda, ela é mental. Muito mais mental do que simplesmente escrito. No papel eu gosto de usar. Eu uso a tecnologia e a mente. Tá? Também não sou nerd, tá? Mas sou uma pessoa que consigo ter uma disciplina em tudo que faço. Mas em tudo que faço. Ah, eu acerto em tudo? Não. Mas eu chego num ponto de melhoria capaz de poder entregar aquilo que eu entendi ser mais relevante. Por isso que quando a gente está falando aqui sobre a motivação, é a chave que mora em você, de repente você não sabe que essa chave ou essa morada, tá? Ela esteja vazia. Quem sabe se você agora vai entender o motivo do que a gente está falando dessa temática. Será que você entende que os passos que você tem dentro do seu ser, e aí entenda como cérebro, coração, tudo, existe essa palavra motivação? O que você acha, Lajane? Eliabe, eu sempre digo que nós temos que ter, digamos assim, a gente tem que ter um processo contínuo, né? Como eu posso construir essa motivação, né? A gente pode o quê? Criar um método contínuo. Claro, toda questão que você vai criar, construir, requer um pouco de esforço e requer dedicação. Então, a partir do momento que eu vou construir, né, para que eu possa estar motivado e não me desmotive facilmente, eu preciso construir um método
e um método que se adeque à minha pessoa, entendeu? Então, nessa criação desse método, eu sempre digo que o hábito maior, como eu coloco, que seja a questão da disciplina, eu digo que seja disciplinado. A disciplina é o quê? É amor próprio e ação, né? Então, quando eu coloco isso, eu coloco que esse hábito, pelo menos que a gente tenha ele, construa ele 1% todos os dias, né? Então, assim, claro que vai chegar um dia que eu não vou conseguir esse 1%, mas tá tudo bem, né? Faz parte. Mas que eu sempre tenha comigo essa questão de 1% todos os dias, de ter uma melhoria contínua naquilo que eu pretendo, naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero fazer que eu queira fazer durante o meu dia, e que meu dia seja o dia que no final do dia eu chegue e diga, hoje eu fiz meu 1%. Entendeu? Então, assim, não tem uma receita pronta, né? A gente não tem receita pronta para motivação, mas a gente tem como construir isso, e essa construção vem de cada um, né? Vem de cada um. Você tem que se autoconhecer, se autoavaliar, né? Fazer uma reflexão do momento que você está, do momento que você quer, para onde você quer ir, com quanto tempo você quer ir, com quanto tempo você quer mudar, né? Você tem que fazer uma reflexão do momento atual para o que vier pela frente. Então, assim, a construção de todos os dias, eu ver o que eu posso fazer para melhorar um pouco. Então, assim, a receita não existe completa, mas eu posso fazer. E é como eu coloco, eu posso, eu quero, eu sou persistente, eu não vou desistir, entendeu? Eu vou acertar, errando, acertando, errando, mas você consegue. Existem algumas dificuldades, os fatores, como eu falei, os externos às vezes atrapalham um pouco, né? Os fatores que me deixam às vezes desmotivado, mas eu respiro, levanto minha cabeça e vou. Legal. Olha só que interessante, né? E a gente sabe que as empresas pregam, exigem bastante de que os seus colaboradores estejam motivados. Mas, às vezes, a pessoa ela não consegue. Mas tem vários fatores que você termina sendo uma pessoa também indisciplinada. Mas essa indisciplina, ela ocorre quando você começa a perceber que o que você vinha fazendo com amor e doação não está sendo recompensado. E aí surge o quê? Surge o quê? A desmotivação. Não é difícil identificar no colaborador quando ele está desmotivado. O que os gestores, diretores, senhores das empresas precisam entender é ter uma equipe monitorando as pessoas. A gente está vivendo um ambiente laboral em algumas empresas tóxico. E isso tem causado também fatores, tá, de repressão, de perseguição silenciosa. Olha só, relacionamentos desonestos, antiéticos. Por que isso vem acontecendo? Porque às vezes a própria empresa ela não sabe nem qual é a cultura dela. E olha que a gente não quer entrar nesse tema agora, mas é bom a gente dizer que a imagem do colaborador muitas vezes é o reflexo da empresa. E a imagem da empresa no mercado é o reflexo mais fiel dos seus colaboradores. Entre numa loja para ser atendido e veja os funcionários de cara feia. Será que é coincidência? Pense direitinho. Às vezes é um salário atrasado, às vezes é uma falta de reconhecimento, às vezes é uma relação tóxica existente dentro da empresa, a comunicação violenta. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso parte por um comportamento disciplinar que alguém construiu e de repente se viu
numa sinuca de bico, né? Podemos falar na linguagem popular aqui do Nordeste, em que esse rapaz não vale a pena mais eu fazer aquilo que eu tanto pensei em fazer. Por isso que a gente está trazendo essa temática, tá aí de forma difusa, né? Que é falar do pessoal e falar do profissional, para que você entenda que se você está motivado pessoalmente, subentende que você estará profissionalmente. Mas se uma das partes estiver com dor, né, ou com alguma ferida, pode ficar certo que um dos lados serão afetados. Não é isso, Ladiane? Você concorda? Concordo plenamente, Abi. São coisas que andam juntas, né? Eu sempre falo isso nas minhas palestras, com as pessoas que conversam comigo, quando vem me pedir uma orientação. Eu sempre falo essa questão, que o pessoal e o profissional, eles caminham juntos. Para você ter um crescimento profissional, você precisa estar bem pessoal. Então, quando você consegue trabalhar esse pessoal bem, você consegue atingir um crescimento profissional muito bom. Então, assim, a questão de você estar motivado é justamente essa. Você tem que estar na questão pessoal e profissional caminhando junto, né? Essa motivação tem que caminhar junto. Então, construir isso a cada dia, a cada 1%, como eu falei, é importante. Isso vai te deixar uma pessoa mais com autocontrole sobre você mesma, né? Você vai ter mais autoconhecimento sobre você. Você vai estar com a mente, o cérebro trabalhando melhor. Como no início eu falei, né? Quem comanda tudo que você faz, tudo que você quer fazer é o seu cérebro, e quem alimenta o seu cérebro é você. Então, a vida de uma pessoa, ela está envolvida exatamente com isso, com o comando daquilo que ela encaminha, que ela manda para o cérebro dela, dizendo: se eu hoje quero fazer isso, eu vou fazer. Mas se você diz: eu estou desmotivado, eu não vou fazer, está chovendo, vou pegar ônibus, vou ver aquela pessoa chata, vou encontrar com aquela pessoa chata, né? Não vou, porque já sei quem vai estar lá. São essas questões que, quando você começa a colocar para o seu cérebro, que ele vai alimentando isso, né, já vai te deixando desmotivado. Então, vamos absorver para o nosso cérebro palavras, coisas positivas, né? Vamos nos estar relacionando com pessoas positivas, né? Então, aquela pessoa que você percebe que ela não é uma pessoa muito positiva, que é uma pessoa que, sabe, tudo bota o si na frente, se, não. Vai, afasta um pouquinho. Não vai dar muito certo. Entendeu? Então, assim, eu acho que você cresce profissionalmente, pessoalmente, com esse tipo de motivação, se motivando a cada dia. Legal. Olha só, pessoal, a gente está chegando ao final, né, desse Abra de Forecast, mas aí não poderia agradecer por você ter ficado aqui, e gostaria também de passar as considerações finais da nossa convidada de hoje, Ladijane Chalegre, ela que é consultora de desenvolvimento, treinamento pessoal e profissional, e que também deixará seus contatos caso você de alguma região queira conhecê-la. É importante saber que hoje não tem barreiras geográficas que possamos trabalhar, fazer um trabalho digno, trabalho linear. Portanto, Ladijane, gostaria de agradecer e, claro, deixe suas considerações finais sobre um tema tão importante como este. Bom, agora no final eu falei nessa questão do crescimento, né, profissional e pessoal. Então, o que eu deixo para os nossos ouvintes hoje é que, ao acordar de manhã, no primeiro momento, faça uma reflexão, tenha seu momento de meditação, medite, faça uma oração, ou contemple, né, o amanhecer. Então, assim, faça algo que te dá prazer, assim que você acordar, né?
coloque palavras positivas, né, na sua mente, nos seus pensamentos, e tudo vai dar certo, né? Com disciplina e com essas questões que eu estou colocando agora. E quem quiser, né, ter um aprofundamento maior, ou conversar comigo, ou pedir alguma coisa que queira saber mais, ou até mesmo querer conversar, né? Ah, eu estou com a ideia, eu posso fazer assim, né? Como é que eu posso construir isso, né? Porque às vezes você não sabe como construir. Pode entrar em contato comigo pelo meu telefone, WhatsApp 988771887. Pode ser pelos contatos da Abragifor, pelo Instagram, né? Pelo direct do Instagram, @LadijaneDC, que você chega lá e procura Ladiane Chalegre, @Ladiane Chalegre já encontra. Pelo e-mail também, ladijanedc, ladijanedc, gmail, underline, ladijanedc, gmail, gmail.com. Pronto. Ou pelo pessoal o contato da Abragifor, né? Pelo YouTube da Abragifor, vão lá, curta, compartilhe, que a gente vai agradecer muito. E obrigado pela oportunidade, Eliabe, estamos à disposição sempre. Bem, e assim encerramos mais uma episódio da Abragifocast, né? Que tem feito um sucesso enorme com os ouvintes, ó. Ia conjugando o verbo errado. Espero que você não tenha pego, tá? Mas eu corrigi logo. Então, e aguardamos você no próximo episódio. Até mais.